Boa noite, meu nome é Bruno, sou orientado do Rafael Miani. Eu vou falar sobre regra de associação para o preenchimento de grandes bases de conhecimento. Vou falar um pouco sobre regra de associação, sobre o NEL, a eliminação de regras e os experimentos realizados. As regras de associação, elas é uma técnica de mineração de dados que serve para descobrir padrões implícitos frequentes em bancos de dados transacionais. Ela é muito utilizada por empresas e organizações pois ela acelera o ritmo na tomada de decisões. Ela é uma implicação de x para y. Como pode ser observado nessa imagem, a mulher está um pouco perdida sem saber como vai analisar essa grande quantidade de dados. Após ela aplicar uma mineração de dados, uma regra de associação para ser mais específico, ela coleta o conhecimento e organiza melhor os dados. Uma regra de associação possui duas medidas, o suporte e a confiança. Em que o suporte é basicamente a probabilidade da regra acontecer, ou seja, o suporte é definido pela porcentagem de transações em um banco de dados que contém x e y, como pode ser observado nessa equação. Já a confiança, ela avalia o grau de certeza da regra detectada, como pode ser observada nessa equação. Conforme a evolução da internet foi acontecendo, foram surgindo muitos dados, junto deles as bases de conhecimento, que possuem dados de um assunto específico. Com isso, surgiram sistemas de base de conhecimento, que no caso do trabalho, o NEL. O NEL ele possui dois tipos de abordagem para o preenchimento da base. A interna, que utiliza da base de conhecimento dele mesmo para preencher, e a externa, que coleta fatos e associações diretamente da internet para popular a base de conhecimento. As regras de associação podem ser empregadas para auxiliar no crescimento de grandes bases de conhecimento, como nos algoritmos AMI e NARF. O lado esquerdo observa-se a arquitetura do NEL, onde em destaque estão minhas contribuições para o sistema. O algoritmo de regra de associação escolhido foi o NARF, que é baseado na priori, que provavelmente é o algoritmo mais conhecido de regra de associação. No entanto, a diferença do NARF para o a priori é que o NARF ele contém uma ontologia e ele é capaz de identificar a categoria de cada item na base de conhecimento. Aqui a gente tem um exemplo de ontologia, onde o atleta possui técnico, o atleta joga no estádio, o atleta tem lesão e assim por diante. E aqui um exemplo de uma base de conhecimento, onde pode ser observadas as categorias e os valores dentro delas. E onde está preenchido com MV, significa que o valor é ausente. A geração de regras ela é bem similar ao a priori, porém ela contém a ontologia, como já citado anteriormente, e as regras elas podem ser irrelevantes ou redundantes, devido à base de conhecimento. As regras elas são formadas através de combinações, e o algoritmo ele gera todas as possibilidades na forma de antecedente para consequente, como pode ser observado aqui. Assim, gerando uma grande quantidade de regras. Por exemplo, nesse 3 item 7, onde contém os itens NFL, Super Bowl, futebol americano, ele pode gerar as 4 regras seguintes. Atleta ganha troféu Super Bowl, atleta joga esporte futebol americano, Super Bowl NFL, NFL futebol americano, NFL Super Bowl no antecedente e futebol americano no consequente e assim por diante. Ele vai combinando todos os valores. A eliminação de regras, que é o foco principal dessa apresentação, é o componente do sistema que contém os seguintes métodos de eliminação de regras. Ele tem por objetivo checar as regras irrelevantes, redundantes e até mesmo as relevantes com o conceito de aprendizado de máquinas. A eliminação de regras redundantes, a eliminação de regras irrelevantes com mínima supervisão, eliminação de superregras irrelevantes e a auto-identificação de regras relevantes. A eliminação de regras redundantes ela tem por objetivo eliminar regras com superantecedentes. Ela atua em sub-regras extraídas anteriormente. As regras melhores são mais eficientes para o preenchimento da base, pois são necessários menos valores no antecedente para preencher o conjunto de dados com os itens subsequentes. Por exemplo, o algoritmo ele vai precisar de 2 sub-regras pelo menos para eliminar uma regra redundante. Dessa forma, o usuário vai ter que eliminar as sub-regras, no caso, e
como no exemplo. A regra atleta ganha troféu Super Bowl e atleta joga esporte futebol americano e atleta joga liga NFL e atleta joga esporte futebol americano são duas sub-regras extraídas anteriormente, com o suporte, vamos supor, de 007. Após isso, o algoritmo vai encontrar uma regra redundante. Como pode ser observado, ela é basicamente uma soma das duas sub-regras, assim não afetando nada a eliminação da regra redundante, apenas no esforço gerado para o usuário. Como pode ser observado, ele analisa os itens, no caso NFL, Super Bowl no antecedente, como nas anteriores, NFL e Super Bowl, e no consequente, futebol americano, como em ambas as regras anteriormente extraídas. A eliminação de regras irrelevantes como em uma supervisão, ele tem por objetivo eliminar as regras irrelevantes. A diferença desse método para o anterior é que esse analisa o padrão das categorias eliminadas, e não os itens como no anterior. Ele também precisa de alguma regra irrelevante previamente descoberta. Por exemplo, o atleta joga esporte basquete e atleta ganha troféu NBA Championship. E atleta joga esporte basquete e atleta joga liga NBA. São duas regras extraídas anteriormente pelo usuário do algoritmo. A diferença é que o algoritmo vai avaliar a ontologia das regras, que no caso é padrão, atleta joga esporte e atleta ganha troféu, e atleta joga esporte e atleta joga liga. Ele vai tomar esses padrões como referência, e caso descubra alguma regra com esse padrão, ele vai eliminar, como no exemplo. Atleta joga esporte futebol americano e atleta ganha troféu Super Bowl. Como pode ser observado, tem valores diferentes das regras anteriores, porém o mesmo padrão das regras, assim eliminando e categorizando elas como irrelevantes. A eliminação de super-regras irrelevantes ela é bem semelhante à eliminação de regras redundantes, porém ela elimina regras com super consequências. Ela também analisa os itens das regras eliminadas anteriormente. Ela também precisa de alguma regra irrelevante previamente descoberta. Como por exemplo, o atleta joga esporte basquete e o atleta ganha troféu NBA Championship. Caso no futuro o algoritmo encontre a regra com o mesmo consequente, no caso basquete, e pelo menos um do consequente, no caso NBA Championship, porém tem que ser maior. Por exemplo, basquete, NBA Championship é a mesma regra da anteriormente descoberta. No entanto, ela é acrescentada de NBA, assim sendo eliminada automaticamente e categorizada como irrelevante. A autoidentificação de regras relevantes, ela separa as regras relevantes e analisa o padrão das categorias indicadas anteriormente. Ela é bem semelhante à eliminação de regras irrelevantes, com mínima supervisão. Ela também precisa de alguma regra relevante previamente descoberta. No entanto, ela vai separar a regra, ela não vai eliminar, pois as regras relevantes elas são utilizadas para o preenchimento da base de conhecimento. Por exemplo, o atleta ganha troféu Super Bowl, o atleta joga liga NFL, e a regra também, NFL, futebol americano, elas foram categorizadas como relevantes anteriormente pelo usuário do algoritmo. O algoritmo ele vai avaliar os padrões que atleta ganha troféu e atleta joga liga, e caso ele descubra alguma regra relevante com esses padrões, ele vai separar as regras para utilizar no preenchimento da base de conhecimento, que no caso NBA Championship, NBA ou MLB Baseball. A avaliação das regras ela pode ser feita de duas formas, pelo Conversing Learning ou pela forma manual, que é avaliar regra por regra pelo usuário. A expansão da base de conhecimento, o algoritmo utiliza todas as regras relevantes após os componentes e após a avaliação das regras e busca os valores do antecedente na base de conhecimento em sua determinada categoria e preenche o consequente caso o valor esteja ausente. Por exemplo, a regra Super Bowl NFL, caso o algoritmo encontre na categoria troféu o valor Super Bowl e na categoria liga o valor estiver ausente, no caso MV, ele será preenchido com NFL.
Foram realizados 3 experimentos para verificar a eficiência da eliminação de regras, com o conceito do aprendizado de máquinas. Utilizando um ciclo de iteração de suporte 007 a 001, reduzindo de 001 em 001. O experimento 1 foi utilizado o conjunto de dados 1, no experimento 2 o conjunto de dados 2, que é o conjunto de dados 1 acrescentado em 10% aproximadamente, e o experimento 3 o conjunto de dados 3, que é o conjunto de dados 2, acrescentado em 10%. Os 3 experimentos utilizaram do mesmo ciclo de iteração, que é o de 007 a 001. O experimento 1, como pode ser observado no suporte 007, não houve nenhuma eliminação ainda de regras, onde a coluna azul ela é as regras geradas pelo algoritmo tradicional, a coluna laranja ela é com os 2 métodos de eliminação, sem os meus implementados ainda, e a coluna cinza ela é com os 4 métodos de eliminação de regras implementados neles. Como pode ser observado, após o suporte 007 já começa a eliminação de regras, o que deve ao fato do algoritmo já conhecer algumas regras, pelo usuário já ter eliminado algumas no suporte 007, no suporte 005 e assim por diante. Havendo uma eliminação de 70% aproximadamente, tanto no suporte 002 quanto no suporte 001. Já no experimento 2, pode ser observado uma eliminação já no suporte 007, havendo uma eliminação de 100% até o suporte 002. Isso se dá ao fato do experimento 1 já ter alimentado um pouco o algoritmo e já conhecer algumas regras. No suporte 001 não eliminou 100%, porém ele já eliminou até aproximadamente 98% das regras geradas. O experimento 3 houve uma eliminação de 100% em todos os suportes, no ciclo de iteração inteiro. Por fim, houve uma redução de até 100% na quantidade de regras geradas utilizando o conceito de aprendizado de máquina. Obrigado a todos.